Oi pessoal, tudo bem? Então vamos continuar a tentar entender o átomo de Bohr, agora a partir das evidências experimentais que a gente já tem ou já viu tanto no experimento do teste de chamas, quanto nas interpretações teóricas dos espectros da emissão de luz dos elementos. Tá? Então, o que a gente tem de dado experimental para interpretar? Bom, a gente viu que elementos diferentes emitem cores de luz diferente, ou seja, eles absorvem e emitem energias que têm comprimento de onda e frequência diferentes. Né? O teste de chamas mostrou isso para a gente. A gente viu que a luz é composta por diferentes componentes. E a gente sabe também que existem espectros, né, eletromagnéticos de diferentes elementos. Então aqui eu estou mostrando dois espectros, um de absorção e um de emissão. Né? O que seriam esses espectros? Bom, imagina que o espectro de absorção seja o seguinte: eu passo luz por um elemento químico e observo só aqueles componentes que passaram pelo elemento, ou seja, aqueles que os elementos não absorveram. Então eu teria, por exemplo, para o hidrogênio, um espectro desse jeito aqui. Então, quando eu passo luz ou radiação eletromagnética nas diferentes frequências da luz visível pelo hidrogênio, eu percebo que ele absorve algumas radiações e as outras passam. Se eu observar só o que passa, eu enxergo isso daqui, esse espectro. Então, algumas linhas ficam faltando, mas a maior parte da luz acaba passando. Se eu, na verdade, olho aquilo que ele absorveu, ou seja, a luz bateu no hidrogênio, uma parte foi embora, mas eu enxergo só aquilo que ele absorveu e depois reemitiu. Ele vai absorver e depois vai reemitir. Se eu observo só aquilo que ele reemitiu posteriormente, eu observo isso daqui. Bom, então, na verdade, a gente tem o seguinte sistema. A luz passou pelo átomo de hidrogênio, pelas moléculas de hidrogênio, né? Uma parte passou e uma parte ficou absorvida e depois essa parte absorvida foi refletida. É comum eu pensar que eles deveriam se complementar. Ou seja, aquilo que passou, se eu somar aquilo que passou com aquilo que foi absorvido, eu vou ter um espectro contínuo, ok? Então, na verdade, é exatamente isso que acontece. Então, a gente tem que elementos diferentes absorvem partes diferentes da luz. Se eu pegasse o espectro de outro elemento químico, eu não teria esses mesmos traços aqui, eu teria traços em outras posições, porque elementos diferentes absorvem energias diferentes, ok? Então a gente tem esses dados, a gente tem os espectros, né, falando para a gente que elementos diferentes absorvem cores diferentes, e a gente tem o teste de chamas, por exemplo, falando para a gente que elementos químicos emitem cores diferentes ao serem energizados. Como que a gente trabalha com isso para tentar chegar num novo modelo atômico? Bom, vamos imaginar a seguinte situação para a gente chegar no conceito de quantização da energia. Então eu tenho a radiação solar, ela é feita por diferentes componentes. Aqui eu representei 3 setinhas, ok? Mas aqui uma reticência dizendo que existem mais componentes. Radiação ultravioleta, radiação infravermelho, os outros componentes da luz. Então eu tenho 3 flechinhas representando cada um dos componentes da luz. Se eu coloco um átomo na frente, o que acontece? Vamos interpretar lá segundo nossos espectros. Alguns desses componentes vão passar direto e outros desses componentes vão ficar absorvidos pelo elemento químico, ok? Então alguns componentes passam direto, eu verifico pelo espectro de absorção, e alguns componentes ficam absorvidos e vão ser reemitidos posteriormente. Posteriormente, como eu falei, esse componente que ficou inicialmente absorvido, ele é reemitido. Então eu teria aqui a emissão do elemento químico após o processo de absorção de energia. Tudo bem? Então, ó, a luz incidiu, uma parte da radiação ficou absorvida, a outra parte passou direto. Essa parte que ficou absorvida, ela não fica absorvida eternamente. Ela sai, ela é liberada depois de um certo momento, depois de um certo tempo, e a gente consegue verificar depois. São os espectros de emissão e absorção. Então essa seria uma interpretação, digamos, esquemática desse processo. Para entender esse processo, para dar mais subsídios para a nossa interpretação,
Um cidadão chamado Planck, em conjunto com outros vários pesquisadores, incluindo dentre eles o Einstein e outros cientistas da época, resolveram fazer uma proposição a respeito da natureza das ondas eletromagnéticas. Então, vamos pensar. Cada componente das ondas eletromagnéticas tem uma energia específica. Então, a cor azul tem uma energia associada a ela, que é específica. A cor vermelha tem uma energia associada a ela, que é específica. E a energia da cor azul é diferente da cor vermelha. Então, qual é a cor mais que tem maior energia? São as cores que tendem ao violeta. Né? Então, o azul é a cor mais energética. O azul, lembra lá da brincadeira, o azul é a cor mais quente. Tá. O Planck, ele fez uma interpretação, claro que isso é baseado em diversos outros fatos, dados e experimentos, mas ele fez uma interpretação considerando que a luz não fosse mais algo contínuo, né? Ele pensou da seguinte maneira: e se eu pudesse dividir a luz em pequenos fragmentos com energia definida? Então, em pequenos pacotes de energia que ele denominou de fótons. E se eu definir que a luz é um conjunto de fótons, ou seja, um conjunto de partículas que carregam energia? Será que eu consigo calcular a energia de cada fóton? E ele propôs uma equação para determinar a energia de cada fóton. E essa equação é essa daqui, ó. Energia é igual a H, que é uma constante, vezes a frequência daquela luz. Tudo bem? Então a energia é igual a H vezes a frequência. Para a luz azul, a energia da luz azul é igual a H vezes a frequência da luz azul. A energia vermelha, da cor vermelha, é H vezes a frequência da luz vermelha. E essa constante foi determinada experimentalmente e tem esse valor aqui. Então, o que o Planck propôs? Que a luz não fosse mais um conjunto contínuo, mas sim um conjunto de pequenos fragmentos chamados fótons que carregam pacotes de energia. Ok? Mas essa composição, essa suposição é meio absurda. A princípio parece meio absurda porque a gente não está vendo o restante do contexto. Mas a gente vai ver que essa explicação, ou que essa hipótese do Planck, ela levou e deu subsídios para o Bohr interpretar o porquê do átomo ser como o Bohr propôs que fosse. Tá? Então, nesse momento eu peço para vocês, acreditem em mim que o Planck propôs isso e que a energia pode ser considerada como pequenos pacotes de energia. Tá? Eu prometo que uma hora eu explico para vocês isso, como isso funciona de maneira mais clara. Tá? Mas então a ideia é, existem pequenos pacotes de energia do qual a luz é composto e esses pacotes carregam energia. Considerando esta quantização, ou seja, essa definição de que a energia é delimitada por fótons, ou que a radiação é dividida por fótons, a gente tem os seguintes dados agora. Átomos diferentes emitem cores de luz diferentes, porque absorvem radiações com frequências diferentes. O teste de chamas e o espectro. E a energia das radiações é quantizada. Ou seja, a luz pode ser dividida em pequenos fótons e esses fótons carregam uma energia específica. Ok? Tá. Com esses dados aqui, o Bohr começou a tentar interpretar o átomo e tentar fazer uma nova suposição, um novo modelo para explicar como os elétrons estariam espalhados ao redor do núcleo do átomo, ou seja, como que a eletrosfera era subdividida. E aí, uma das suposições seria essa daqui. Imagina que eu tenho o núcleo do átomo, né, com cargas positivas e elementos neutros, que são os nêutrons. E uma das suposições foi, e se ao redor do átomo existissem órbitas ou níveis de energia? Como se fosse um sistema solar, em que eu tenho o Sol e os planetas circulando em órbitas, né? Em que cada planeta tem que ficar exatamente na sua órbita. Imagina que essas órbitas existissem ao redor do átomo e a gente vai chamar essas órbitas de níveis de energia. E os elétrons circulariam por esses níveis de energia, ou por essas órbitas. Então eu tenho que o elétron, se ele estiver no primeiro nível, no nível mais próximo do núcleo, ele tem uma energia.
E eu tenho um segundo nível, que se ele estiver aqui ele tem uma energia maior. Se ele estiver no terceiro nível ele tem uma energia maior ainda. Bom, do nível 1 para o nível 2 eu tenho uma diferença de energia. Então eu tenho aqui uma energia associada ao nível 1 para o nível 2. Eu tenho uma energia associada para sair do nível 1 e ir para o nível 3, por exemplo. Bom, o nível 1 tem a menor energia. O nível 2 tem uma maior energia. O nível 3 tem maior energia ainda. Então, se eu quiser que o elétron saia do nível 1 e passe para o nível 2, ele precisa ganhar energia. Se eu quiser que o elétron saia do nível 1 e passe para o nível 3, ele precisa ganhar mais energia ainda. Tudo bem? O Bohr ele fez uma suposição que a princípio também não fazia muito sentido, mas que fazia sentido de acordo com a quantização de energia. O elétron não pode ficar num nível intermediário entre 1 e 2, por exemplo. É proibido que o elétron fique nesse nível aqui. Por que é proibido? Porque a energia é quantizada. A energia não pode ser dividida em metade, um quarto, um terço. Essa é a ideia do Planck. Então, a energia é dividida em pequenos pacotes. Eu posso pegar esse pacote e dividir no meio? Não, não posso. Né? Então, a energia de um fóton ela é delimitada por um valor fixo e não pode ser dividida em frações desse valor. Ok? Então, essa foi a grande sacada do Planck. Como a energia de um fóton não pode ser dividida, então a energia dos níveis num átomo para o Bohr também não deveria poder ser subdividida. Então, ou o elétron está no nível 1 ou no nível 2. Não dá para ele estar no nível 1,5, 1,33, 1,66. Ou ele está no nível 1 ou ele está no nível 2. E como é que essa proposta, ou essa hipótese, ajuda a explicar todos os fenômenos que a gente viu anteriormente? Bom, imagina que você tem 3 radiações conjuntas chegando a um elemento químico. Então, tem uma fonte de luz, uma fonte de radiação eletromagnética, que fornece 3 comprimentos de onda, ou 3 radiações com energias diferentes. Uma dessas radiações tem energia Y, uma outra tem energia E1, a outra tem energia X. Se essas 3 fontes chegarem até esse átomo hipotético que eu tenho aqui, o que vai acontecer? Essa energia X e essa energia Y vão simplesmente passar direto. E essa energia E1 vai ser absorvida, porque é exatamente a mesma energia necessária para o elétron sair do nível 1 e ir para o nível 2. Ou seja, o átomo absorve exatamente as energias necessárias para sair de um nível para outro. Se a energia não é exatamente esse valor, ela passa direto. E é por isso que algumas radiações passam direto por alguns elementos e algumas radiações são absorvidas. Então, exemplificando aqui, a energia X e Y passariam direto, porque elas não são valores exatos de transição do elétron de um nível para outro. A energia 1 é um valor exato para o elétron transitar do nível 1 para o nível 2. Então, eu teria as radiações X e Y passando direto, indo embora. O elétron absorvendo a energia, percebam que ele pulou, ele saltou aqui do nível 1 para o nível 2, porque ele absorveu a energia E1, né? Só que esse elétron energizado, ele está numa situação que não é a natural dele. Então, em algum momento, ele vai retornar ao estado natural dele, ao estado fundamental, que é o que a gente chama. Só que para retornar, ele precisa perder a energia. Quanto de energia ele vai perder? Exatamente a mesma que ele absorveu, que é a energia E1 que vai ser dissipada. Então o processo é, os elementos químicos, ao serem irradiados, os elétrons desses elementos absorvem algumas das radiações que têm a energia exata para que o elétron migre de um nível para outro. Tudo bem? As outras radiações passam direto. O elétron não absorve porque não é energia exata. E o elétron não pode ficar no meio do caminho. Ele só pode transitar entre 2 níveis específicos. Essa é a proposta, essa é a hipótese de Bohr. E a gente até hoje vai tentar provar o porquê que essa proposta faz sentido. Né? E aí a gente vai descobrir mais para frente que não são bem níveis definidos, mas são níveis probabilísticos de se encontrar um elétron em uma região ou em outra.
mas a proposta do Bohr foi essa. Considerando que Planck propôs que a energia é quantizada, então a eletrosfera do átomo também seria quantizada, ou seja, também estaria dividida em níveis discretos ou níveis fixos de energia, e eu não posso ter níveis intermediários. Tudo bem? E aí acontece um fenômeno bastante bacana, que é a excitação eletrônica. Né? O que seria a excitação eletrônica? Quando um elemento recebe radiação e a energia de uma das ondas eletromagnéticas é exatamente a energia para o elétron transitar de um nível mais baixo para um nível mais alto, o elétron sai do seu estado fundamental. Então o que é estado fundamental? É o estado natural do elétron, onde ele estaria sem receber aquela energia adicional. Ele sai do seu estado fundamental e vai para um estado que a gente chama de estado excitado, ok? Ou seja, ganhou energia. Quando o elétron ganha energia, ele vai para um nível mais elevado, e ao ficar num nível mais elevado, ele fica excitado. Esse é o termo que a gente usa. E ao perder essa energia, o elétron relaxa, sofre um processo de relaxamento e joga fora parte da energia que ele absorveu anteriormente. Essa energia que ele jogou fora é a energia que a gente enxerga quando um elemento é aquecido e emite luz. Então ele é aquecido, ele absorve a parcela de energia necessária para o elétron transitar. Quando ele relaxa, ele emite exatamente essa parcela. E por que elementos diferentes emitem radiações diferentes? Imagina que num núcleo eu tenha 40 cargas positivas e, portanto, na eletrosfera eu vou ter 40 cargas negativas. E no outro eu tenha 80 cargas positivas e, portanto, aqui eu vou ter 80 cargas negativas. Você concorda que a atração de 40 positivo com 40 negativo tem uma força e a atração de 80 positivo com 80 negativo tem outra força? Então começaram-se a supor que os níveis de energia em elementos que têm cargas diferentes deveriam estar em posições diferentes. Ou seja, um nível de energia de um elemento que tem mais prótons deveria ser diferente de um elemento que tem menos prótons e menos elétrons. Ou seja, elementos diferentes têm os seus níveis de energia diferentes. Então olha só, se eu pegar esse elétron aqui e ele transitar do nível 1 para o nível 2, é porque ele absorveu essa energia E1'. Ao retornar, ele vai emitir qual energia? Ele vai emitir a energia E1'. Essa energia aqui corresponde a uma cor, a um tipo de onda. Para o elétron desse segundo elemento, ele vai transitar e vai voltar. E vai emitir a energia equivalente a E1. Pelo tamanho aqui, ó, qual a energia maior? A energia E1' ou a energia E1? Se você olhar pelo tamanho, a energia E1' é maior. Então essa radiação é mais energética, corresponde a um tipo de cor. Essa radiação é menos energética, corresponde a um outro tipo de cor. Então elementos diferentes emitem cores de luz diferentes ou absorvem radiação diferente porque os níveis de energia que os elétrons transitam são diferentes. Ok? Então depende da quantidade de elétrons, da quantidade de prótons que o elemento tem, ele vai ter um nível com maior ou menor energia para os elétrons transitarem entre si. Ok? Essa foi a proposta. Então a proposta é, considerando que a luz é quantizada, que a luz é fornecida, é composta por pacotes de energia, o átomo, a eletrosfera do átomo também seria quantizado, ou seja, também seria dividida em níveis de energia com valores fixos. Cada elemento tem seus níveis de energia de acordo com a quantidade de prótons e elétrons que ele tem. E aqui, por exemplo, a gente tem uma ilustração, por exemplo, de níveis de energias ou de transições de energia. Então, eu tenho representado aqui 6 níveis de energia. Quando eu tenho uma transição do elétron do nível 6 para o nível 1, eu tenho um tipo de radiação sendo emitida. Quando eu tenho, por exemplo, do nível 6 para o nível 2, eu tenho outro tipo de radiação emitida. Do nível 6 para o nível 3, eu tenho um outro tipo de radiação emitida. E isso tem a ver com
a distância entre os níveis e, como consequência, a energia, a diferença de energia entre esses níveis. E aí, a gente consegue, então, explicar o que a gente estava tentando explicar, que eram os espectros e que eram e o teste de chamas? Bom, o Bohr propôs, né, que os elétrons orbitam o núcleo positivo, né, e o nêutron foi inserido nesse núcleo após a descoberta. Os elétrons só podem algumas órbitas que são estáveis, ou seja, eles só podem estar em algumas órbitas que são estáveis, né? Isso é uma proposição que posteriormente vai ser confrontada, e a gente vai ver que alguns detalhes não fazem sentido, mas nesse momento ela conseguiu explicar muito bem. As órbitas estão relacionadas com níveis de energia, então cada órbita tem um nível, tem uma energia associada. Os elétrons podem ganhar ou perder energia, né? Então, se ele ganha energia, ele vai para um nível mais distante do núcleo e mais energético. Se ele perde, ele retorna a um nível fundamental. E nesse processo ocorre a absorção ou emissão de radiação. E com isso ele ganhou o Prêmio Nobel de 1908, ok? Por essa proposição. A gente consegue, então, explicar os espectros? Consegue, né? Então, por que alguns elementos emitem radiações, absorvem radiações num determinado comprimento de onda e não em outro? Bom, porque para cada absorção de radiação eu preciso ter uma transição eletrônica associada. Se a radiação tem maior energia ou menor energia do que aquela mudança de nível, ela passa direto. Se ela tem exatamente a mesma energia, ela vai ser absorvida e aí o elétron vai transitar entre esses dois níveis. Você consegue explicar por que elementos químicos, ao serem energizados, emitem radiações com cores diferentes? É a mesma explicação, né? Então imagina que eu tenho elementos, imagina que eu tenho um elemento aqui, ó, que tem elétrons apenas no primeiro nível. Ok? 2 elétrons no primeiro nível. Se eu energizar ele, ele pode ir para o segundo nível e retornar. Então isso daqui vai emitir um tipo de radiação. Agora imagina que eu tenho elementos que tenham elétrons no primeiro e no segundo nível. Esse elétron no segundo nível pode ir para o nível acima e retornar. Essa energia que ele emite é diferente da energia do nível 1 para o nível 2. Então se eu tenho elementos com quantidades de elétrons diferentes, os elétrons irão transitar por níveis de energia diferente. E ao transitar por níveis de energia diferente, eu tenho energias emitidas diferentes e, portanto, cores associadas diferentes. É bem legal porque a gente pode, por exemplo, associar a emissão de luz por elementos a alguns, tanto aparatos muito tecnológicos quanto algumas coisas muito simples. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né, a gente consegue identificar elementos a partir da cor de luz que eles emitem, né? Então imagina que eu tenho uma amostra e eu queime essa amostra e ela emita radiação na cor esverdeada. Eu posso associar ao cobre. Se eu tiver um equipamento que consegue fragmentar essa luz que o cobre está emitindo, eu vou obter um espectro como esse, e aí eu tenho quase que um RG desse elemento, ou seja, uma marca que identifica exatamente que elemento está presente ali. Então, aprimoraram-se as técnicas e hoje a gente tem os espectrofotômetros, que são equipamentos que detectam a radiação emitida por um corpo, ou a absorção que esse corpo tem, que essa substância tem, e a partir disso a gente consegue identificar quais substâncias estão presentes numa amostra, né? E, do ponto de vista mais simples, né, a gente pode associar isso a, por exemplo, fogos de artifício. Então, fogos de artifício têm cores diferentes. Por quê? Porque a composição envolve elementos químicos diferentes. Então, quando tem um elemento químico, quando tem fogos de artifício com a cor vermelha, você pode associar ao cálcio, associar ao estrôncio, que são elementos que emitem esse tipo de coloração, né? Imagina, por exemplo, se você está lá no final de ano, no Réveillon, na praia de Copacabana, vendo a queima de fogos, né? Você pode até brincar com as pessoas que estão ao seu redor, você pode falar assim, ó, tá vendo aquela chama vermelha? É estrôncio, né? A pessoa vai ficar impressionada com você, né? Daí você pode falar assim para ela, porque o estrôncio, quando recebe energia, fica excitado, e ao relaxar, ele emite a energia na forma de luz, e essa luz é aquela que nós vemos, nós estamos vendo nesse exato momento. Olha que impressionante,
né, conhecimento químico, fazendo parte ali do seu Réveillon. Não, claro que você não vai falar isso, mas a gente consegue associar essas transições eletrônicas a emissões de luz. Tudo bem? Bom, mas a gente quer mais, né? A gente nunca está satisfeito. Então eles começaram novos estudos e os novos estudos buscaram agora tentar identificar qual é a energia associada a cada um desses níveis. Como é que eu calculo essa energia? Por quê? A gente não sabe a energia de cada nível, a gente sabe a diferença da energia do nível 2 para o nível 1, do nível 3 para o nível 1, do nível 4 para o nível 1, mas a gente não sabe exatamente qual é a energia de cada nível. Então, alguns passos posteriores foram determinar qual é a energia de cada nível. Beleza? Bom, para a gente fechar essa penúltima parte da aula de hoje, da aula dessa semana, o que isso tem a ver com painéis solares? Né? Então, duas perguntas vão ficar para vocês responderem e para vocês fazerem a tarefa que é para a semana que vem. Né? Então, o que isso tem a ver com painéis solares? O que o modelo de Bohr traz de novo que permite que a gente interprete o funcionamento de painéis solares? Para te ajudar a responder, eu quero que você pesquise a respeito do efeito fotoelétrico. Então, pesquise, busque informações a respeito do que é o efeito fotoelétrico, qual é a relação que o efeito fotoelétrico tem com o modelo de Bohr e com a quantização de energia, e aí você provavelmente vai conseguir responder o que tudo isso que a gente viu até agora tem a ver com painéis solares. Ok? Então, essas são duas questões que vão fazer parte da tarefa que você vai ter que me entregar até a semana que vem, a tarefa de acompanhamento dessa semana. Perfeito? O próximo vídeo vai só trabalhar um pouquinho com questões energéticas, né, e a gente vai ilustrar um pouquinho dos cálculos que são possíveis de serem feitos com essas fórmulas que a gente viu e com essas relações que a gente viu.